Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GitHub Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos aqui prosseguir com o nosso projeto, tá? O Clone ChatGPT. Pessoal, é o seguinte, preste muito atenção, mas muito atenção mesmo, tá? Nessa aula aqui, beleza? Essa aula aqui vai ser uma aula muito importante, tá? A gente vai rever alguns conceitos aqui, tá bom? Aqui a gente vai consertar alguns errinhos que tiver aqui, beleza? O que tiver aqui a gente vai dar uma revida aqui agora, tá bom? E a gente vai explicar esse código também, beleza? É o seguinte, pessoal, aqui tem uma coisa que eu já vou mostrar de cara aqui, tá? Aqui no código passado eu terminei me esquecendo de fazer, tá? Que é o seguinte, aqui eu tô fazendo uma solicitação, tá? Pro localhost aqui, pra minha API, beleza? Pra mim receber os dados, beleza? E tô passando o prompt, o valor do meu campo. Só que, perceba, tem um detalhe aqui, ó, bem aqui, ó. Aqui eu coloquei, ó, se response.ok, se tiver tudo ok, então eu criei uma variável, const data, vai receber response.json. Só que aqui me daria um problema, porque essa função handle submit, ela é async, é uma assíncrona, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Então ela é async, tá vendo? Então para isso eu tenho que usar o await, tá? Ou seja, aguarde, beleza? Então, eu tenho um problema aqui, ó. Então aqui eu tenho que fazer o seguinte, ó, você coloca aí no seu também, se você estiver fazendo, ó, const data, vai receber. Aí você coloca, ó, await, agora sim. Response.data, agora sim, eu vou aguardar enquanto essa resposta chega, tá bom? Então, eu preciso fazer isso aqui. Outra coisa também, pessoal, que eu vou explicar melhor pra você aqui, essa questão do ID, tá bom? Que é essa função aqui, ó, que ela gera, aqui, ó, generate e unique ID, que é uma função que gera um ID para criar uma faixa de bate-papo do bot, tá bom? Ou seja, talvez isso aqui não ficou muito entendido, porque eu também, na aula passada, né? Eu falei para cada requisição precisa de um ID, só que eu não expliquei direito, tá? Então, que essa requisição, que esse ID é apenas para criar um ID, tá? É para criar um elemento com um ID que significa que aquele ID é daquele bot, tá bom? Então, bacana, vamos lá. Eu quero que você assista essa aula toda, tá? Por mais que ela demore um pouquinho, beleza? Então, ok, vou explicar para você aqui, tá bom? Eu expliquei um pouquinho sobre aqui a função load, beleza? Que essa função loader aqui, ó, é aqui que cria o nosso loader, beleza? Aqui, ó, é a função que cria esses pontinhos aqui, ó. Deixa eu mostrar já pra você aqui, ó. Exemplo, eu vou fazer aqui um hello, tá? Que é esses pontinhos aqui, ó, que perceba, ó, eu vou dar outro, ó lá, ó. Ó lá, perceba que ele está criando os pontinhos, 1, 2, 3, 4, tá? Então, como eu já falei em aulas passadas, beleza? Essa função é para fazer isso aí. Já essa função aqui, ó, a text, type text, é a função para fazer a animação dos textos quando vem essa animação aqui correndo na tela, tá vendo? Esse texto aqui, ó, correndo na tela, tá vendo, ó? Então, isso aqui é essa função que faz, beleza? A gente fez essa função para fazer isso aí. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. A cada vez aqui, ó, que eu clico no meu Enter, beleza? Então eu tenho duas formas de eu clicar no meu para enviar o meu formulário, tá? Ou seja, eu posso clicar naquela setinha de enviar aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, do lado direito, como eu posso também dar um Enter na tecla 13, beleza? Porque a tecla de número 13 é a Enter, beleza? Então tem esse códigozinho, beleza? Então eu vou explicar isso aqui pra você. Então o que é que acontece? Eu preenchi meu campo, beleza? O que é que eu faço? Ó? Meu form, quem é que é o meu form? O meu form é o meu formulário, tá? Que eu importei lá em cima, tá? Eu peguei lá no meu HTML, tá? Trouxe pra cá. Então esse form aí, o que é que acontece? Form.addEventList. Ele vai ficar aqui ouvindo um evento ficou aqui no evento. Esse evento é aqui do tipo submit, beleza? Então quando eu clico naquela setinha, ele chama a minha função, que é essa função aqui, ó. Handle submit. Então esse código todo aqui, ó, que tem dentro aqui vai ser rodado, beleza? Outra forma também é eu dando enter no teclado, na tecla enter. Então form.addEventList, agora ele vai vir aqui esse evento aqui, ó, tá, de tecla. Então quando eu clico key up no meu teclado, eu aperto e solto, ele executa essa função, onde essa função ela pega esse evento, beleza, da minha tecla e verifica se .keycode foi igual à tecla 13, então chama também a minha função eSubmit, beleza? Handle submit. Então a minha função é executada. Nesse momento, eu pego aqui esse ezinho aqui, ó, que é o evento, beleza? E dou um prevent default, beleza? Que esse prevent default é para não deixar enviar o meu formulário, beleza? Ele não recarrega a página, tá bom? Ok. Então nesse momento, quando eu dou um enter, o que é que eu faço? Aqui eu tenho o meu const, eu crio uma constante, data, beleza? Esse const data, que vai receber um new form data. O que é esse new form data? Ou seja, esse new form data aqui, ele é um objeto que permite pares, chaves e valor, beleza? Para um servidor como parte de uma solicitação, beleza? Ou seja, ele é como se fosse aqui uma funçãozinha construtora, tá? Ou seja, onde eu passo como argumento para dentro dele o meu form. Quem é que é o meu form?
Esse meu form aqui é o meu formulário que eu estou importando aqui, ó, tá? Essa constante aqui que eu estou pegando lá da minha... atribuir, na verdade, né, o meu formulário nessa constante aqui, beleza? E aí, então, tem esses resultados que eu clico no campo. Perceba que aqui eu tenho um name prompt. Então, esse name prompt, agora, ele está aqui em informe. E nesse momento aqui agora, ele está também, aqui também em data, beleza? Aqui, ó. Porque eu estou passando para dentro dessa form data aqui o meu formulário, tá vendo? Então, eu consigo criar métodos, tá? Através desse form data aqui, beleza? Então, esse data aqui agora eu tenho vários métodos nele, beleza? Através do form data. Aí, nesse momento que eu dou enter, aí o meu chat container .inner.html vai receber ele mesmo. Quem é chat container? Chat container é esse ID aqui, ó, tá vendo? Ou seja, aqui é onde fica a área de bate-papo, beleza? Entre o usuário e o bot, tá bom? Então, eu vou mostrar na tela o quê? Perceba, chatcontainer.inner.html. Quando eu uso inner text ou inner HTML, ele mostra algo na tela. Então, quem que eu vou passar para a tela? Os resultados que vai ser retornado pela essa função aqui, ó, chatstrap. Essa função chatstrap aqui, ó, tá vendo? Ela tá aqui, ó. Ela retorna uma classe, na verdade, uma classe wrap, outra classe chat, retorna vários dados aqui, beleza? Isso aqui me lembra o React, né? Beleza? Ok, mas vamos lá. Então, ela retorna. Só que o seguinte, perceba que essa função... Ó, aqui meu mouse tá horrível, tá? Perceba que essa função, tá? Chatstrap, ela recebe 3 parâmetros. Aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Essa função chatstrap. Ela recebe um parâmetro isI, que é do tipo boolean. Recebe outro parâmetro value, beleza? E outro parâmetro aqui, uniqueD, que eu vou explicar daqui a pouco pra você, que é um intuito muito importante aqui, tá? Nessa aula, tá? Ok. Só que nesse momento que eu dou um enter no meu teclado, a primeira coisa que faz, eu pego meus dados do formulário, coloco dentro dessa variável. Ele também prevê não deixa recarregar a minha página, beleza? E a minha função retorna o quê? O primeiro parâmetro é falso. O segundo parâmetro é o data.get.prompt. Perceba que eu acabei de falar que esse data aqui agora, através do form data, ele tem métodos. Então, ó, data.get. Esse get aqui agora, ó, ele é um método, beleza? É um método form data, mas que está aqui em data. Entendeu? Então, nesse momento, o primeiro parâmetro vai para false, que é o meu primeiro parâmetro. Aqui, ó, isI, beleza? É o primeiro parâmetro. Ok. Então, ele vai para false. E esse segundo valor aqui, ó, esse segundo parâmetro da minha função é o value. Então, esse value aqui, ele vai receber o valor que eu digitei no meu campo. Aqui, ó, data.get.prompt. Significa que eu agora peguei o meu dado que eu digitei no campo e exibi na tela. Por quê? É o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro. O segundo parâmetro da minha função, ela vai retornar um valor, tá? Então, nesse momento aqui, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Perceba que eu tenho uma div class message aqui, ó. E perceba que aqui dentro dela o resultado é quem? Value, tá vendo? Ó? Então eu estou usando um template string aqui, tá? Então por isso eu estou interpolando aqui. Então, ó, esse valor aqui, ó, que é o valor do meu campo de entrada, agora está aqui em value. Então isso é exibido na tela, que seria isso aqui, ó. Então vamos lá, eu vou reiniciar aqui, ó. Esse aqui, pessoal, esse projeto aqui é o que já está feito, que a gente está refazendo ele, tá? Aqui para vocês. Então imagine que eu vou dar um oi aqui, ó, um hello, ó. Hello. Primeiro, presta atenção, quem vai ser exibido é eu, o usuário, passando o valor que eu digitei no campo. Ó, o valor que eu digitei no campo aqui, ó, ele mostrou lá, ó, hello, e mostrou o ícone, tá vendo? Então, como que funciona? Aí, nesse momento, o meu formulário reseta, beleza? Você vê aqui que quando eu dei um enter, o meu formulário limpou, porque o form.reset, ele limpa para receber novo texto, beleza? E o dado que eu digitei, que está no prompt, agora ele está aonde? Ele tá aqui no meu, na minha div message, beleza? Que está sendo exibida na... Nesse momento, a minha função ela continua. Depois que ela reseta o formulário, aí o que é que acontece? Aí tem uma const id e uniqueD que vai receber o retorno da função generate e uniqueD. É aqui que está a sacada. Ó, essa constante que eu criei aqui, ó, uniqueD, ela recebe esses dados aqui, ou seja, ela recebe esse ID que é gerado pela essa função quando ela é chamada. Então, quando essa função é chamada, tá? Ela gera um ID através da math.handle, beleza? Com timestamp. Esse aí é retornado esse ID, beleza? Esse ID aqui, que fica trocando, beleza? Cada vez que essa função é chamada, beleza? Que eu faço uma requisição, essa função aqui, ela gera um novo ID, beleza? Então vai fazer sentido agora. Aí nesse momento, como foi o usuário que foi imprimido na tela, o primeiro resultado foi o usuário fazendo a pergunta para o bot, agora a segunda vez é o bot. Perceba que o usuário sempre é em primeiro, beleza? O bot é sempre em segundo, ele traz a resposta. Então como que funciona? Nesse momento, essa função uniqueD, essa variável aqui, eu atribuí a ela o retorno da minha função generate uniqueD. Nesse momento aqui, ó, agora o meu chat container, quem é que é meu chat container? O meu chat container aqui agora, ó. Entendeu?
agora ele vai ser chamado de novo, só que agora ele não vai receber, ele não vai receber o usuário aqui, tá? Com dado. Ele vai gerar agora a parte do bot, agora vai ser a vez do bot, beleza? Passando ali com o resultado. Ok. Então, nesse momento, o meu chat container ponto .innerHTML significa que agora eu vou jogar o retorno da minha função chatstrap, que é essa função aqui, ó. Beleza? Com essas classes aqui. Agora, o retorno dela vai ser exibido na tela, através do innerHTML. Perceba que aqui agora a minha função, o primeiro parâmetro é true e não false. Perceba que no primeiro foi false porque apenas mostrou o resultado, beleza? Do que eu digitei no campo de entrada, beleza? E o meu bot. Então, quando é falso é o meu usuário, perdão, tá? Quando é true, é a vez do meu bot. Então, nesse momento, ó, meu parâmetro, primeiro parâmetro, ele foi para true, aqui, ó. Ele foi para true, beleza? Nesse momento, ele foi para true. E perceba que ele gerou aqui, ó, ele pegou essa chave, ele pegou a constante unique id, que justamente essa unique id aqui, ó. Ou seja, nesse momento aqui, a minha função recebeu true, aqui ó, no parâmetro is I, agora é true, com uma chave. Agora aqui está jogada. Aí ele retorna. Aí aqui tem uma classe, div-class wrap. Aí aqui ó, perceba, se is I for true, significa que agora aqui ele está true, beleza? Porque agora é a vez do robô. Se ele for true, então ele vai mostrar para mim a partezinha do bot, ou seja, essa classe aqui que a gente vai estilizar ela, beleza? A gente vai estilizar ela no CSS, na próxima aula, tá? Ok, então essa classe aí, ela vai ser exibida na tela. Ok, tem essa outra aqui, que é o container dessa AI aqui, na verdade, tá? Ok. Aí dentro ainda tem outra classe, Procfile, beleza? A gente vai entender isso mais na frente. Aí tem uma imagem. Aí perceba, se is I for true, ele ainda é true, beleza? Porque é a vez do bot. Só que isso aqui é muito rápido. Aqui eu tô usando um ternário, beleza? Então se ele for true, é a vez do bot. Ó, o bot. Quem é que é o bot? Esse bot aí, esse ícone aqui, ó, que eu importei, ó. Tá? Então é o bot, é por isso que na vez do usuário, como aqui, ó, se aqui é false, entendeu? Então ele tá dizendo aqui, ó, se for true é o bot, mas se ele for false é o usuário. É por isso que na primeira, se aqui na primeira, quando você dá um enter no teclado, preenche o campo e dá um enter, o primeiro parâmetro que vai para false e quem vai ser exibido é o único do usuário. Só que quando aqui é true, vai ser exibido o ícone do bot. O out aqui tem esse out aqui que é para questão de leitor de tela, tá? Um atributozinho out, ele verifica. Se for true, ele mostra o nomezinho bot, para o usuário saber que é um bot, tá? Se ele tiver deficiência visual. Se não, é o usuário. Ok. Nesse momento, tá true, beleza? Então, mostrou essa faixa, beleza? Lá na tela, ok? E mostrou o ícone do bot, que nesse caso, esse íconezinho aqui, ó. Esse ícone aqui, ó, verdinho, beleza? Do bot, ok. Quem que vai ser? Aí eu criei, ó, que eu percebo. Nessa classe aqui é onde tá jogada, ó, aqui é onde tá jogada, beleza? Aí nesse momento aqui, ó, essa div class, ela tem uma classe e ela tem um ID. Perceba que esse ID que eu estou recebendo aqui, ele é um ID dinâmico. Ele não é um ID fixo, que é justamente o ID que é gerado pela essa função aqui, ó. Beleza? Ele é passado para a chamada da minha função aqui, ó, que eu atribuí aqui, ó, na verdade, que eu atribuí essa chamada dessa função aqui dentro dessa uniqueID, dessa constante, e toda vez que eu chamar cada vez do robô, tá? Então é passado essa uniqueID aqui como parâmetro. Então nesse momento aqui, ó, ele cai aqui, ó. Só que entenda o seguinte, ó, para ficar melhor para você, eu vou apagar isso aqui, ó. Imagine o seguinte, aqui é como se fosse um ID assim, ó. Ó, imagine que a gente vai criar um ID fixo aqui, ó. ID bot. Pronto. Aqui é como se fosse um ID. Para quê? Para a gente poder exibir na tela ou a classe ou ID. Então significa que para esse aparecer, para mostrar, beleza? O resultado do meu bot, ele mostrar na tela. Ou seja, eu tenho que passar um ID pro elemento. Ou seja, porque essa classe aqui ela tem um message, a classe message, mas também tem um ID, beleza? Esse ID aqui é apenas do bot, ele se referencia apenas ao bot, tá? Mas vamos lá para ficar mais claro. Message, ok. Deixa eu colocar o ID aqui agora, que vai receber unique ID. Tá? Então esse ID aqui, pessoal, ele é apenas um ID dentro de uma div, tá? Então eu tenho uma div que eu tenho uma classe e tenho um ID. Só que esse ID aqui ele não é fixo, igual aqui, ó. Eu tenho classe message. Aqui essa message ela é fixa. Só que o ID ele é dinâmico, beleza? Então ele é dinâmico, tá? Então ele faz muito sentido aqui, beleza? Mais na frente você vai entender como é que ele vai funcionar direito, beleza? Enquanto isso, a vez do bot, aí o que é que acontece? Enquanto isso significa que está sendo bot, é porque é muito rápido, tá, pessoal? É a vez do bot ainda, beleza? Ok. Nesse momento, aí ó, chat container ponto scroll top, isso aqui são umas propriedades, beleza? Que o que é que acontece? Quando
eu faço a pergunta, então a minha tela, dependendo da resposta que o meu bot for exibir, então se não caber no espaço do container, ele vai scrollando, suave, tá? Então ele dá uma scrollada para cima para caber as mensagens, beleza? Aí nesse momento, olha a jogada aqui, ó. Aqui é onde tá a jogada, tá? Ó. Nesse momento, ó, aí const messagediv, perceba aqui, ó, messagediv, vai receber document.getElementById. Olha só que interessante. Só que esse ById eu não estou indo buscar lá no meu HTML. Não. Eu estou pegando esse ID aqui. É justamente esse ID aqui, ó. Tá vendo? Ó? Que interessante. Ó. Por quê? Eu estou criando um elemento HTML aqui dentro do próprio JavaScript aqui, ó. Eu não estou usando esse HTML aqui, ó. Esse ID aí, ele não está nesse HTML, tá? Apesar disso aqui, eu tá usando o DOM, na verdade, tá? Mas é ainda dentro do próprio script, beleza? Então eu tô pegando ele aqui, eu não tô indo lá no HTML. Eu tô vindo nele aqui, ó, nesse HTML aqui, nesse elemento HTML aqui, que tá dentro essa função aqui, ó, beleza? Essa função chatstrap, que retorna esse elemento aqui, beleza? Então eu tô pegando essa chave aqui agora. Então imagine se essa chave aqui, ela tiver um número 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então esse ID aí agora, ele está aqui dentro desse messagediv. Agora, olha a sacada aqui, ó. Nesse momento, aí a minha função loader, ela é chamada e ela recebe como argumento messagediv, justamente o ID, tá? Esse ID aqui, ó, que foi criado, que no caso esse ID, que está aqui dentro de messagediv, porque messagediv está recebendo esse ID. Então, minha função loader, ela está recebendo como argumento messagediv. Quem é que é essa função loader? Vamos ver quem é ela. Vamos subir lá para cima. Aqui, ó, minha função loader. Então, aquele messagediv, esse elemento aqui, olha só que interessante, tá? Então, aquele messagediv, esse elemento aqui, agora eu recebi como parâmetro, beleza? Então, o que é que acontece? Element.textContent vai receber vazio. Só que aqui tem um detalhe. Apesar de agora eu passar o meu elemento para vazio, mas se eu não tiver esse elemento aqui, vai dar um erro, beleza? Por quê? Aquele número que está sendo gerado, tá? É um ID. Só que nesse momento aqui, ó, percebam, o meu elemento aqui, que é esse aqui, ou seja, agora, element.textContent vai receber vazio. Agora, nesse momento, ele está vazio, beleza? Então, significa que aquele ID ali faz referência, tá? Apenas para essa função loader aqui, ó, tá? Nesse momento aqui, ela faz referência, na verdade, tá? Para cá, para quê? Para significar que é a vez do bot, tá? Então, quando é a vez do bot, perceba que esses pontinhos aqui, ó, deixa eu mostrar para você, ó. Aqui, ó. Esses pontinhos é no meu bot que tá aparecendo, ó. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Ó? Então ele mostra a resposta, tá vendo? Ó? Então, essa função aqui, ela serve para mostrar as respostas, tá? Mas enquanto não chega a resposta do back-end, beleza? Então, através daquela ID que foi gerado, ele cria uma faixa, beleza? De bate-papo, ele cria uma faixa, tá? Ele cria um elemento ID na minha tela. Porque perceba, ó, element.textContent. Esse textContent, ele mostra alguma coisa na tela. Ele é semelhante ao inner HTML. Beleza? Só que ele é o text content, entendeu? Então, enquanto essa função estiver sendo chamada, beleza? Então, é executada a minha função setInterval, beleza? Que o meu elemento, ó, ponto text content, ele vai receber ele mesmo, beleza? Porque ele já tem mais um pontinho, então ele vai incrementando. Aí ele verifica, ó, se o meu elemento, tá? Ou seja, o meu ID, vamos dizer assim, ó, aqui é o meu ID, pessoal, tá? Ou seja, se o meu ID, que é o ID que é gerado dinamicamente, for igual a 1, 2, 3, 4 pontinho, então ele retorna de novo para o 0, para repetir de novo a segunda rodada, tá? Ok, então vamos voltar para baixo, eu acho que aqui ficou bem claro, né? Essa questão do ID, bacana, vamos voltar aqui. Ok, aí nesse momento a minha função passou como parâmetro, como argumento, tá? Para a chamada, eu chamei a minha função loader passando o messagediv, tá? O meu ID como argumento. Então, esse ID aqui é um ID único, beleza? Um ID que ele é dinâmico, beleza? Mas é um ID para poder gerar a faixa de bate-papo, beleza? Na tela. Se não tiver ele não mostra. Se não tiver esse message ID aqui, então não tem como o meu elemento mostrar alguma coisa na tela. Aí nesse momento aqui, ó, aí o que é que acontece? A minha função render_submit faz agora uma requisição, tá? Para onde que seja que o meu servidor esteja conectado. Nesse caso, o meu servidor, ele está conectado aqui, tá? No meu computador, estou trabalhando com ele local, mas quando a gente colocar ele em um servidor, então a gente não vai fazer mais para o localhost, a gente vai fazer a requisição para onde que nosso servidor tá, beleza? Aí nesse momento eu faço uma requisição do tipo post,
Ao método post, passando o header do meu cabeçalho aqui, tá? Ou seja, o contact type application/JSON, beleza? E passo no corpo da minha requisição um objeto, tá? Que no caso é o prompt. Quem que é esse prompt aqui? Esse prompt aqui ele vai ser armazenado nele o data.get.prompt. Que esse get.prompt é o mesmo valor que é exibido na tela. Aqui, ó. Se eu mandar um hello aqui, ó, nesse campo aqui, ó, hello. Então, esse mesmo valor, ele mostra na tela e ele vai no corpo da requisição, beleza? Para minha API, tá? Então, ele vai aqui, ó, ok? Nesse momento que eu faço a requisição, o que que acontece? Então, quando chega, a minha requisição chegou, beleza? Com dado. Então, nesse momento, o meu clear interval, que é uma função que para a função setInterval, perceba que ela vai parar o meu loader interval. Quem é meu loader interval? Aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Ó, perceba que eu declarei aqui em cima, ó. Aqui, ó. Loader interval. E perceba que esse loader interval está recebendo o setInterval. Então, se a meu loader aqui ela é interrompida, então o meus pontinhos vai interromper para quê? Para receber o dado. Agora, o meus pontinhos vai ser trocado pela resposta, tá? Tipo aqui, ó. Os pontinhos que estava passando aqui, ele foi trocado para poder mostrar a resposta aqui, ó, o resultado, tá bom? Então, ele é trocado pelo esse resultado aí, ok? Bacana. Ok. Deixa eu voltar, descer. Mais para baixo. Ok. Aí, nesse momento, eu faço uma verificação. Perceba que aqui, ó. Ele parou, beleza? Ó. Ele parou a minha função e o meu message div é o meu ID. Agora aqui é o meu ID, ó. Perceba? O meu ID.innerHTML, ele vai mostrar na tela o quê? Ele vai limpar a tela para poder receber o resultado. Só que esse ID, tá? Esse ID que ele é gerado dinamicamente é uma div, é a div, beleza? É uma div ID, é a div onde vai caber ali, onde eu vou colocar a faixa de bate-papo do meu robô, do meu bot, beleza? Aí aqui eu faço a verificação, ó. Se response.ok, quem é que é response? É a resposta aqui, ó, que vai ser retornada da minha solicitação. Então, se for ok, tá? Então, se o meu response for ok, então eu crio aqui, ó, const, data vai receber await, que aqui a gente tinha esquecido, tá? Response.json. Então, eu estou recebendo essas respostas no formato JSON, beleza? Aí tem um detalhe aqui, aí, ó. Const, parse data, vai receber data.bot.trim. Esse data aqui, nesse data aqui, tem a resposta que veio da minha API, beleza? Do meu back-end. E esse ponto bot, esse bot aqui, ó, deixa eu mostrar pra você. Quem é que esse bot? Ele é muito importante. Ó. Lembra que quando a gente tava fazendo a nossa API, a gente criou uma propriedade aqui, ó, uma propriedadezinha bot, beleza? Que essa propriedade aqui, ela vai ser armazenada nela a resposta da OpenAI. Tá? Então, essa minha função aqui, essa minha rota, ela retorna de volta para o front-end essa propriedade bot com a resposta que ela recebeu. Beleza? Então, por isso tá aqui, ó. Então, data, ponto, a propriedade bot.trim. Esse trim aqui, pessoal, ou seja, essa função trim, pessoal, tá? Ela é usada para remover espaços em branco, beleza? Do início e do final de uma string, tá bom? Então, é o papel desse trim aqui, ó. Beleza? Aí, nesse momento, agora olha só quem tá aqui, ó. Agora é minha type text. Por quê? A minha mensagem já chegou. Então, quando a solicitação é feita, que é o retorno, aí o meu campo limpa, os meus pontinhos limpam, o meu ID, tá? Que é o message div, beleza? Ele limpa para poder receber a resposta. Aí, perceba uma coisa aqui, ó. Agora, a minha função aqui, ó, type text. Perceba que ela vai receber agora quem? Message div. Quem é que é message div? O ID. É o ID que não pode faltar nessa faixa de bate-papo, porque é esse ID o responsável para mostrar o resultado, beleza? Então, olha só o poder desse ID aqui, tá? Sem ele não pode, ele não funciona, tá? Então, esse ID aqui, ele é responsável, beleza? Para gerar a faixa de bate-papo, beleza? Então, ele tem que ir de qualquer jeito, que é para ele receber dentro dele o parse data. Quem é que é o parse data? É o meu resultado em texto que veio da meu back-end, beleza? Ok, então se response.ok, eu pego os dados no formato, transformo para JSON, beleza? Crio uma constante parse data que vai receber o retorno com os dados do back-end e chamo a minha função typeText passando o message div, ou seja, passando o meu ID, beleza? E passando também o dado que recebeu. Se não, então eu lanço um erro. Então const, eu crio uma constante erro, vai receber await, aguarde, response.text. Ou seja, aí, se der um erro na requisição, então o meu message div, o meu ID, é o meu ID, beleza? Então, o meu ID vai, .innerHTML, tá? O minha div ID vai mostrar na tela, algo deu errado. E dá um alert ainda, tá bom? Mas vamos aqui, ó. Então, se der tudo ok, então a minha função typeText recebe como argumento message div e parse data, onde message div é o ID e parse data é a resposta, beleza? Onde está essa função aqui? Então tá aqui, ó.
Então, function type text. Então, essa função aqui, ó, type text, ela recebe o ID como elemento e recebe o parse data, que no caso é o dado que está vindo do back-end, aqui como texto. Então, eu coloquei esse nome aqui no parâmetro como texto, beleza? Aí aqui, como eu ensinei para vocês, tá? Eu inicio aqui uma let aqui 0. Aí aqui, quando essa função, enquanto ela for chamada, então o que acontece? Eu crio uma let interval, beleza? Que esse interval aqui é para ser executado mais na frente, beleza? Então essa função aqui roda, aí eu verifico se o meu index for menor do que o tamanho do meu texto aqui, ó. Então meu index está 0, mas enquanto ele for menor do que esse tamanho aqui, ó, então meu elemento .innerHTML, esse elemento aqui é o ID, tá? Então é como se tivesse o nome ID, exemplo, meu ID div id bot, aí aqui é como se eu estivesse fazendo assim, ó, então bot.innerHTML, entendeu a jogada? Então apenas, em vez de eu colocar ID, eu estou colocando o elemento, ele está recebendo esse parâmetro lá. Ou seja, no argumento, ele está vindo do argumento como messageDiv, que é o ID, e eu estou recebendo ele aqui, deu um nome aqui como só elemento. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, então meu ID.innerHTML vai receber ele mesmo, ou seja, aqui no caso os pontinhos vai tirar, mais text, quem é text? O meu texto, que está vindo do back-end, ponto .chat, tá? Esse chat aqui, como eu já havia explicado na aula passada, ele é usado para retornar os caracteres em um índice especificado, tá? Ou seja, em uma string, o índice é um índice baseado em 0, beleza? Ok. Então, enquanto o meu index for menor do que o meu texto, então ele vai sempre incrementando mais um, fazendo o meu texto correr na tela, beleza? Se não, olha só, se não, tá? Então meu clear interval, ele interrompe aqui o meu set interval. Perceba porque eu atribuí o meu set interval, minha função, em uma variável interval. Então, se não desse resultado aqui, se não tiver nada, beleza? Então é interrompido, tá? Se não tiver nada, se não tiver vindo texto nenhum da minha API, beleza? Então o meu clear interval, que é a função que para o set interval, eu vou passar para dentro dele interval, que vai parar o meu set interval. Beleza, pessoal? Então, era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, tá? Um errinho que a gente consertou aqui, que não pode faltar, é o await, beleza? Response, aqui, ó, const data vai receber await, response.json. E eu queria também explicar um pouco pra vocês sobre esse ID, que ele aparentemente, se não for bem explicado, ele parece um bicho de 7 cabeças, mas ele é apenas um ID, um elemento ID, uma div ID, beleza? Onde, se você, um exemplo, você está selecionando, você cria um ID no seu HTML, você seleciona ele através do seu JavaScript, através da DOM, mas só que se você não especificar esse ID direito, você vai dar um erro, beleza? Pessoal, então na próxima aula, eu vou ensinar para vocês como ligar aqui o front-end aqui, tá? Com o back-end, beleza? Então a gente acabou de terminar aqui, de fazer, tá? Terminar o nosso front-end, beleza? Agora a gente vai ter que ligar o nosso front-end com o back-end, ou seja, pro front-end fazer a requisição pro back-end, o back-end ir na OpenAI, pegar os dados, e o back-end retorna de volta pro usuário, beleza? Pra gente ver o resultado, tá? E a gente também, pessoal, tem uma coisinha pra fazer aqui ainda, que é o seguinte, a gente vai ter outra aula que a gente vai estilizar aqui, essas classes aqui, ó, essa classe wrap, essa classe chat, essa classe profile, beleza? Essa message, tá bom? A gente vai estilizar isso aí, tá bom? Em uma outra aula, tá? Ok? Porque aqui, ó, se a gente for ver isso aqui, ó, deixa eu iniciar esse projeto aqui, eu vou entrar dentro da minha pasta, ó, cd cliente, ó, eu vou dar um npm run dev, olha só isso aqui, ó, o que vai acontecer aqui, ó, vamos ver aqui, ó, abriu aqui, ó, então tá rodando nesse endereço. Vamos abrir no nosso navegador pra gente ver como é que tá isso aqui, ó. Esse aqui é o que a gente tá copiando ele, tá? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, localhost, ó. Tá, aqui é o nosso chat, tá? Que a gente tá fazendo, ó. Então a gente vai lá, ó. Ó lá. Perceba que mostrou aqui pra mim, ó. Ó. Tá, ó. Eu tenho aqui, ó, a resposta que eu dei olá, tá? E aqui, ó, tem uns pontinhos carregando. Ó, os pontinhos aqui, ó. Tá vendo? É porque a gente não estilizou, mas tá vendo os pontinhos aqui, ó? Do lado esquerdo aqui, ó. Ele tá esperando a resposta, tá, ó? Beleza? Mas perceba aqui, ó, que tá criando do lado direito aqui, ó, uma rolagem aqui, ó. Tá? Então, essa rolagem aqui, ó, a gente vai tirar ela no CSS, tá bom? Porque isso aqui é porque a gente não utilizou ainda, beleza? Mas tá vendo, ó, que o negócio tá funcionando aqui, ó. Aqui tem minha resposta, ó lá, ou minha pergunta, e aqui tem o bot tentando trazer isso aqui, beleza? Ok, então na próxima aula, pessoal, tá? A gente termina, essa aula ficou bem grande, tá bom? Mas ela é muito importante, tá bom, pessoal? É muito importante, tá? Valeu a pena, cada detalhe aqui, beleza? E na próxima aula a gente faz a ligação, tá bom? A gente faz a ligação aqui do front-end com o back-end, tá bom, pessoal? Então, um abraço e até a próxima, valeu!